Isso então nos dá a possibilidade de entendimento melhor sobre a própria placa-mãe, para entender um pouquinho os elementos que compõem essa placa-mãe. Observa, na placa-mãe do teu computador, que também pode em prova ser chamada de motherboard, existem vários encaixes. E alguns encaixes da placa-mãe servem para conectar placas de expansão. Esses encaixes da placa-mãe que servem para conectar placas de expansão, nós vamos chamar de slots. Então, slot são os encaixes da placa-mãe para a conexão de placas de expansão no teu computador. Como assim, professor, placa de expansão? Exemplo, eu quero conectar uma placa de rede no meu computador, eu vou conectar em algum slot dessa placa-mãe. Quero conectar uma placa de vídeo, vou conectar num slot. Quero conectar uma placa de som, vou conectar num slot. Então, slots são os encaixes da placa-mãe, da motherboard, para conectar placas de expansão, inclusive placas de memória RAM. A memória RAM, que é a memória principal do computador, também é conectada na placa-mãe em determinados slots específicos. Então, slot é para placas, placa de rede, placa de som, placa de vídeo, mas também para conectar placas de memória, como, por exemplo, as placas da memória RAM, que é a memória principal do teu computador, certo? Essa placa-mãe, chamada motherboard, ela também apresenta outros tipos de encaixes, como, por exemplo, o dito soquete. O soquete da placa-mãe é o encaixe que serve para conectar o processador. Aqui, ó, eu tenho o soquete dessa placa-mãe, que é o encaixe onde eu vou conectar o processador, a CPU do computador. Então, o processador, a CPU do computador, vai ser conectada justamente aí no soquete daquela placa-mãe. Então, temos os slots para as placas de expansão e temos o soquete como encaixe da placa-mãe para conectar o processador, para conectar a CPU do computador. O que mais nós temos, professor? Temos as portas. Uma placa-mãe, ela também apresenta o que chamamos de portas. As portas são encaixes da placa-mãe para conectar periféricos externos, aqueles periféricos que ficam fora do gabinete. Exemplo, eu posso conectar numa porta USB um teclado, um mouse, uma impressora, são periféricos que ficam fora do gabinete. Posso conectar através da porta paralela, da porta serial, da porta USB, porta PS2. Quer dizer, um computador vem com várias portas que são encaixes para os periféricos externos, aqueles que ficam fora do gabinete. Portanto, uma placa-mãe apresenta diversos encaixes. A placa-mãe apresenta slots para conectar placas de expansão. A placa-mãe apresenta soquete para a conexão do processador. E a placa-mãe também apresenta portas, que são encaixes para os periféricos externos. Essa é a lógica da nossa placa-mãe. Sabendo que a placa-mãe